Fala, meus camaradinhas. Seguinte, a gente tem vídeo novo, tá? Hoje a gente vai falar sobre as características do espaço urbano na Amazônia pós 1960. Eu acabei não colocando aqui no título, mas que fique claro. A gente vai falar do período que compreende os anos 60 para frente. Esse vídeo eu acho que ele vai ser um pouquinho mais curto, porque nós já temos um vídeo publicado nessa semana, né, na segunda-feira, segunda ou terça-feira, segunda-feira. E a gente vai juntar o vídeo de segunda com o vídeo de hoje para fazer a nossa atividade. Portanto, tu já sabe como é que funciona o esquema, né? Dá aquele like, compartilha, ativa o sininho, porque eu tenho aquele projeto de ficar milionário e eu conto com vocês para isso. Portanto, me ajudem, tá? Acompanhe a vinheta e após, vamos à aula. Começando, agora sim o título está correto lá em cima, né? As características do espaço urbano na Amazônia pós-1960. E por que pós-1960? Porque nós vimos no vídeo passado que até a década de 60, né, o padrão de urbanização na Amazônia era basicamente aquele que obedecia ali um esquema rio-floresta, né? A partir dos anos 60 começa uma transformação por conta da intervenção do governo federal, da abertura de estradas, enfim, coisas que nós falamos no vídeo passado. Então a gente precisa entender como é que ficou desenhado esse esquema, né, das cidades na Amazônia dos anos 60 para cá. Que características passaram a marcar esse espaço urbano? E já que a gente está falando dessas características, uma bem marcante é que a urbanização ela ficou concentrada, mas muito concentrada mesmo, nas capitais, tá? E quando eu falo urbanização, bem aquela perguntinha, né? O que é urbanização? Tá? Entenda, galera, há uma diferença entre urbanização e crescimento urbano. Olha, nós falamos sobre isso até ano passado, eu lembro benzinho, mas só para relembrar a memória daqueles que estão meio que esquecidos, urbanização e crescimento urbano são coisas diferentes, né? A primeira, a urbanização, diz respeito ao crescimento da população das cidades, ou seja, se a população das cidades cresce mais do que a população que mora no campo, na zona rural, então eu tenho urbanização. Agora, quando eu digo crescimento urbano, eu falo do crescimento das cidades em si, um crescimento espacial, quando a cidade ela aumenta de tamanho, tá? Então, se a cidade ela tem uma área de, sei lá, 100 mil quilômetros quadrados, e em 5 anos essa área passa para 120 mil, então eu tenho nesse caso crescimento urbano. Agora, se a população dessa cidade é de, sei lá, 100 mil, e a população do campo é de 30 mil, em 5 anos a população da cidade passa para 150 mil e a população do campo passa para, não sei, 35, nesse caso então eu tenho urbanização, porque a população da cidade cresceu mais que em relação ao campo, beleza? Espero que tenha ficado claro a partir daí. Então, como eu estava dizendo, essa urbanização concentrada nas capitais, ela no caso vai de encontro ao que o governo federal pretendia, pelo menos no discurso, né? O discurso federal era que o desenvolvimento ele tinha que chegar em todas as regiões da Amazônia, todas as cidades teriam que crescer de forma sustentável, tá? Não só crescer, né? Porque às vezes, como eu já falei antes, nem sempre crescer significa algo positivo. As cidades, mais do que crescerem, elas tinham que se desenvolver, tá? E diferente do que foi planejado, ou do que foi pelo menos desejado, a urbanização, na verdade, ela ocorreu muito mais nas capitais. A população das cidades ela acabou inchando, principalmente nas capitais, né? Porque a população do campo, muitos tiveram que sair de lá, não porque queriam, né? Mas porque as suas propriedades, as suas terras foram, de certa forma, confiscadas, ou por grandes latifundiários, ou por grileiros, ou até pelo governo mesmo, né? A partir da política de abertura nas estradas, muitas pessoas tiveram ali, digamos, a sua dinâmica alterada, de modo que foi necessário que essas pessoas saíssem do campo e viessem para as cidades. O próprio, digamos, aquela chamada do governo federal, né, para as pessoas, para empresas, enfim, para todo mundo que quisesse vir para a Amazônia, também fez com que as pessoas se concentrassem nas cidades, até porque o interior amazônico ele era, e ainda é, mas numa época bem mais ainda, carente de infraestrutura. De modo que, se você quisesse ter alguma situação um pouquinho mais confortável, uma estrutura um pouquinho mais ali bem definida,
você precisava estar nas grandes cidades, e as grandes cidades eram as capitais. Por isso que a gente vai ter esse processo de urbanização muito acentuado nas capitais, né? Sobretudo Belém e Manaus, como está nessa foto aqui, né? Aqui você tem à esquerda Belém, à direita você tem Manaus, que foram as duas cidades que mais cresceram nesse período. Tanto é que de lá para cá as duas, né, ostentam o título de metrópoles da Amazônia. São as duas principais cidades da Amazônia disparado, e elas representam bem esse crescimento urbano que a gente viu ao longo desse período dos anos 60 para cá, principalmente nas capitais. Uma outra característica foi essa consolidação das cidades de médio porte, né? Elas acabaram se tornando centros urbanos subregionais, e a cidade de Marabá é uma que se destaca nesse cenário. Quando eu digo consolidação, eu quero dizer que essas cidades se afirmaram de vez como cidades ali que tinham ali uma condição importante. Claro, elas não tinham a mesma estrutura que Belém, Manaus e outras capitais. No entanto, elas eram cidades que tinham ali uma condição razoavelmente ali boa para que as empresas e demais as pessoas de modo geral, né, sobretudo as que estavam vindo para a Amazônia nesse momento, pudessem se instalar e pudessem ter uma vida ali confortável. É claro que essas cidades, elas, como eu disse, elas não têm ainda uma estrutura bem assim arranjada, tá? Porém, elas caminham rapidamente para que isso aconteça. Ao mesmo tempo que essas cidades crescem positivamente, elas acabam também passando por alguns problemas, porque esse crescimento ele se dá de maneira muito rápida. E esse crescimento acaba sendo um tanto quanto descontrolado. Começam a surgir problemas, porque nesse caso nós temos esse crescimento tanto da cidade enquanto espaço mesmo, quanto da população da cidade. Então aqui nós temos nessas cidades que estão nesse processo de consolidação, nós temos um crescimento urbano e urbanização, tudo acontecendo ao mesmo tempo e num espaço muito curto de tempo. É claro que isso vai gerar uma série de problemas, como por exemplo bairros periféricos surgindo sem a mínima estrutura, sem saneamento básico, sem esgoto, escolas, tratamento sabe, a luz elétrica, coisas básicas. Então a gente percebe que infelizmente esse é um aspecto negativo desse crescimento urbano, apesar de que essas cidades também ganham algumas coisas, né? Não é só coisa ruim, tem lado positivo também. Começa a haver, claro, mais na área central da cidade, né? Começa a haver um processo de urbanização, não de urbanização, eu digo de planejamento urbano na área central, é bom que se diga, na área central da cidade. Você começa a ter ali, por exemplo, asfaltamento, que é uma coisa bem simples, bem básica, mas para a realidade amazônica dos anos 60, isso era algo, sabe? Hoje a gente tem cidades na Amazônia que não são asfaltadas, nem perto disso. Então, para essas cidades, nessa altura, né, nos anos 60 para frente, isso é algo realmente positivo. Chegada de energia elétrica, rede hospitalar, rede escolar, as comunicações, a melhoria nas comunicações, a questão da rede de transporte para chegar e sair nessa cidade. Enfim, a gente tem um processo de melhorias também, apesar de que, como eu disse, essas cidades elas têm nesse crescimento tão rápido e tão assim descontrolado muito mais coisas a reclamar do que a comemorar. Aqui vocês têm a foto da cidade de Marabá, que é uma dessas cidades que ganham esse estado de cidade média e não só de cidade média, de centro urbano e regional mesmo, tá? Sobretudo porque ela era uma das cidades que atendia alguns dos projetos que foram trazidos para cá pelo governo federal. Quando a gente fala desse surgimento e crescimento das cidades em função de projetos de colonização agrária, a gente tem uma situação que, bom, para vocês entenderem, o governo ele tinha a ideia de fixar o homem no campo, né, o trabalhador rural no campo, para que esse trabalhador não tivesse a necessidade de abandonar o campo e partir para a cidade. Então, para que isso acontecesse, tinham uma ideia de implantar núcleos urbanos, né, próximo dessas áreas onde os projetos agrários seriam instalados, e nós teríamos então, de forma escalonada, né, de baixo para cima, primeiro, agrovilas, que seriam ali lotes cedidos pelo governo federal para esses trabalhadores viverem, né, e contariam com uma estrutura bem básica, uma escola de ensino fundamental menor, um posto de saúde, ali e uma igreja ecumênica, alguns itens básicos para que esse
trabalhador pudesse ter ali nessa agrovila uma estrutura minimamente sustentável para ele continuar vivendo e continuar fixado no campo. Depois disso, das agrovilas, nós teríamos as agrópolis, tá? As agrópolis seria uma espécie de agrovila, só que maior, mais desenvolvida, né? Com uma escola de ensino médio, sabe? Com um hospital, sabe? Com uma estrutura um pouquinho melhor, posto dos correios, enfim, já seria, digamos, uma evolução das agrovilas. E, por fim, você teria uma rurópolis, que seria um conjunto de agrópolis, ou seja, é como se fosse assim, a agrovila seria como se fosse uma espécie de bairro, tá? A agrópole seria como se fosse uma cidade pequena, uma cidade bem pequenininha mesmo, e a rurópole seria um conjunto dessas pequenas cidades, tá? Então seria mais ou menos isso. Então é importante vocês entenderem que o governo federal ele planejava a implantação desse projeto, que no papel era muito bonito, porém na prática nada disso foi feito, né? Até começaram a produção dessas agrovilas, rurópolis e agrópolis, mas boa parte disso ficou pelo caminho, a maioria sequer foi concluída, muitos não foram nem começados desses projetos, e ainda assim os que ficaram se tornaram alguns municípios que nós temos aqui no Pará. Por exemplo, o caso de Rurópolis, que é um município que existe aqui no Pará. Vocês vão verificar na imagem que é um município que conta com uma estrutura ainda bem precária, uma infraestrutura, né, bem abaixo daquilo que uma cidade precisa ter. No entanto, é um exemplo bem claro desse modelo de colonização, de crescimento de núcleo urbano que foi criado para atender a esses projetos de exploração agrária, esses projetos de colonização agrária. Então, esse é o município de Rurópolis, que é um município que se encaixa nessa descrição dessa característica que nós colocamos para vocês aqui. Bem, se as agrópolis, rurópolis, as agrovilas, enfim, esses núcleos urbanos foram criados para dar, digamos ali, um suporte aos projetos os projetos agrários, né? Outros núcleos urbanos foram criados, ou se não criados, foram, digamos, desenvolvidos, passaram por um processo de crescimento para atender os projetos de exploração mineral mesmo. No caso, Parauapebas é um caso que se encaixa bem nessa descrição, porque Parauapebas fica bem perto da exploração, né, da Vale do Rio Doce, de exploração de minério de ferro, entre outros minérios. E a cidade de Parauapebas ela passou por um crescimento assim, cara, fenomenal após o início dessa exploração mineral lá pela Vale e por outras empresas, mas principalmente a Vale. Tanto é que a cidade de Parauapebas ela passou por um processo digamos, reestruturação urbana, e a Vale ela instalou lá numa parte um pouquinho mais afastada de Parauapebas uma vila para os seus funcionários ali do alto escalão. E é curioso que, se vocês forem comparar a cidade de Parauapebas com a Vila Permanente da Vale, né, lá na Serra dos Carajás, parece que é um outro mundo, cara. Você está falando de um Parauapebas, uma cidade que tem uma estrutura ok, mas ainda assim sofre com vários problemas, né, por conta desse crescimento desordenado e muito rápido. Ao passo que, se você comparar com o que é a Vila da Vale, né, lá na Serra dos Carajás, sabe, coleta de lixo tudo direitinho, rua asfaltada, tudo limpinho, bonitinho. Como eu falei, parece que é um outro mundo, tá? E é curioso você perceber como ocorre essa diferenciação, né, dos espaços. O governo deveria dar para a cidade de Parauapebas uma estrutura legal, não deu, enquanto que a Vale acabou proporcionando ali para os seus funcionários do alto escalão uma estrutura muito bem montada. É claro que o governo ajudou a Vale nesse negócio, né? Então o governo ele meio que virou as costas para aquilo que ele se propôs e ajudou a empresa privada, que na época nem era empresa privada, né? Na época a Vale era uma empresa estatal, mas ajudou a Vale a transformar aquele espaço num espaço à parte das cidades. Então nós temos aqui nesse processo a separação, dois mundos totalmente diferentes. Enquanto Parauapebas, está aqui na imagem, né? A cidade de Parauapebas fica numa situação aquém do que deveria. Você vê lá a Vila Permanente da Vale, sabe, uma coisa de primeiro mundo. Só para efeito de comparação, essa imagem que eu estou colocando agora é do núcleo urbano de Carajás. Vocês viram anteriormente a foto de Parauapebas, agora essa imagem é do núcleo de Carajás, da vila que a Vale do Rio Doce criou para os seus funcionários.
visualmente, vocês podem até pensar, mas não tem diferença, é praticamente igual. Tá, mas eu acho que a principal diferença, na verdade, tem relação aos serviços públicos que aqui na vila, de fato, eles funcionam. E funcionam muito bem. Não só serviços públicos, né? Serviços privados também, já que a Vale, ela praticamente administra esse núcleo aqui. Tudo bem que existem coisas que a prefeitura tem que fazer, mas digamos que a prefeitura e o próprio governo do estado, eles agem mais rápido aqui do que propriamente na cidade de Parauapebas. E a gente sabe por quê, né? A força da grana que move esse povo, enfim. Esse núcleo urbano ele tem uma estrutura de funcionamento muito melhor do que a cidade de Parauapebas, que fica lá embaixo. Continuando, a gente tem também como uma característica, nós falamos sobre isso até no vídeo de segunda-feira, essa retração das cidades tradicionais. No caso, as cidades tradicionais, aquelas que foram criadas na época da colonização portuguesa ainda, né, que foram muito importantes nesse processo de urbanização amazônica. A partir do momento que digamos, o desenvolvimento, entre aspas, vira o seu eixo para as estradas, né, e das costas para o rio, essas cidades acabam também tendo, digamos, uma situação de retração. Elas perdem importância, elas começam a não ser mais ter um destaque tão grande como tinham antigamente, porque agora o foco é a abertura de estradas e os núcleos urbanos que surgem a partir dessas estradas. Então, cidades como Cametá, por exemplo, que eram importantíssimas, continuam importantes, só que bem menos, bem menos. O fato de Cametá, por exemplo, não ter uma ligação direta com Belém, né, tem a questão do rio Tocantins, que separa, né, as cidades, fez com que Cametá e outras cidades, né, diminuíssem bastante o seu papel enquanto protagonistas, tá? Nossa cidade, ela continua a ser importante na questão cultural e em outros fatores, porém já não mais como era antigamente. E essa imagem aqui, alguém reconhece? Nossa belíssima Cametá, cidade dos notáveis, né? Essa cidade que tem ainda muita história, muita cultura, tem muito ainda de importante, porém, como eu já disse, economicamente já não é mais como antes. No entanto, continua nos nossos corações e é isso que importa. E já que a gente está falando, né, que a abertura de estradas foi, digamos, o motor de desenvolvimento para que vários núcleos urbanos surgissem a partir dessas rodovias, a gente tem esse fenômeno mesmo dessa multiplicação. Cara, foram muitos pequenos povoados que surgiram a partir das rodovias. Alguns deles vingaram e se tornaram municípios, outros acabaram ou foram acabados, né, pela ação do governo do estado, pela ação do governo federal e dos latifundiários que dominavam e dominam ainda a região. E o município de Novo Repartimento é um desses, né? A própria história da construção do município de Novo Repartimento é muito ligada mesmo a essas rodovias, né? Novo Repartimento surge a partir da construção da Transamazônica, né? A abertura da Transamazônica, e os trabalhadores que vieram para construir essa estrada e enfim, para trabalhar nesse projeto, acabaram sendo aqueles que deram origem ao município de Novo Repartimento. Então, hoje, vocês estou colocando a foto para vocês aqui, né, do município. Hoje o município ele tem uma estrutura razoavelmente ok, só que ainda assim muito aquém. Um dos problemas que a gente vai verificar, que é muito comum praticamente em todos os quadros que nós colocamos e que ainda vamos colocar, é a questão da infraestrutura, porque, salvo raríssimas exceções, o Estado ele não cumpriu com o que prometeu, quando disse que iria reestruturar as cidades, que iria colocar uma estrutura ali de condições minimamente aceitáveis para que a população, não só a população, mas empresas se sentissem, digamos, motivadas a permanecer aqui no interior paraense, nas cidades do interior paraense. E a gente percebe que pouco disso, ou quase nada disso foi cumprido. O município de Novo Repartimento tem uma estrutura, como eu já disse, razoavelmente ali ok, mas muito aquém daquilo que se pretendia quando esse município e outros foram criados. E, por fim, nós temos o crescimento das cidades médias e pequenas, né? São cidades que, por conta dessa explosão de crescimento urbano na Amazônia, sobretudo as ligadas às estradas, né? Algumas cidades médias e pequenas começaram a ter um papel mais, importante, começaram a ter um protagonismo maior. Tucuruí é um exemplo claro, porque Tucuruí é uma cidade que está ali às margens do Rio Tocantins, assim como Cametá,
Só que em função desses projetos, no caso de Tucuruí eu falo da represa, né? Essa cidade de Tucuruí ela cresceu muito, mas muito mesmo, né? Dos anos 80 para cá, o crescimento que Tucuruí experimentou é assombroso, tá? E tanto é que historicamente Tucuruí tem uma importância, um papel assim protagonístico bem menor que Cametá. No entanto, nesses últimos 30, 40 anos, Tucuruí, sabe, botou Cametá no chinelo por conta da questão da represa. A presença da represa lá, a presença desse projeto, a presença de estradas, rodovias que cortam a cidade de Tucuruí, fez com que Tucuruí tivesse um papel agora muito mais, digamos, atuante do que Cametá. E vocês percebem que o que diferencia o crescimento de Cametá do crescimento de Tucuruí é a presença da hidrelétrica lá em Tucuruí. Se fosse aqui em Cametá, seria exatamente o oposto. No entanto, a ação do Estado foi determinante para que uma cidade que era ali de média para pequena se tornasse hoje uma das grandes cidades do nosso estado. Então perceba como a interferência do Estado pode fazer com que cidades cresçam ou diminuam o seu papel, a sua importância através dessa intervenção estatal. Meu povo, por hoje é só. Tá? A gente vai ter uma atividade daqui a pouco falando sobre o que eu disse hoje nesse vídeo e sobre o vídeo que eu falei na segunda-feira, tá? Então fiquem atentos, fiquem espertos, tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, galera, pergunta, eu estou aqui pronto para ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar a ajudar vocês. Portanto, não guarde sua dúvida, como o Numas diz, guarde informação, tá? Um abração e até a próxima! Now the world